Vamos ao curso Fé. Muito bem, amigos, voltamos ao curso Fé, módulo 1, Determinação, e essa é a 31ª lição, parte 2, cujo título é Jesus determinando a cura. Nós vimos na parte 1 que o Senhor Jesus, ele veio como nosso exemplo, já temos visto isso, e ele ensinou a gente como é que se ministra aos doentes, aos enfermos. E depois ele mandou que os discípulos dele também ministrassem aos enfermos, curando-os, libertando-os. Ele nunca mandou que eles orassem. As igrejas é que inventaram a oração pelos enfermos. E fica todo mundo, quer de joelhos ou em pé, chorando: Deus, eu já não aguento mais. Deus, isso é coisa séria. Deus, por favor, socorra. Deus, lembre-se de tal fulano. E a pessoa fica doente, continua doente, enferma, problemática. O Senhor Jesus, então, ele chamou os discípulos, mandou que eles pregassem o Evangelho e que eles curassem os doentes, que eles libertassem os oprimidos. Esta era a vontade de Jesus. Hoje nós vamos ver alguns casos em que o próprio Jesus ministrou para doentes. Vamos ver Jesus no próprio ministério. Por exemplo, o leproso. Mateus 8, 2 e 3 diz: E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Então nós temos aqui um caso. Jesus não estava fazendo uma reunião de cura. Ele havia subido um alto monte e dado o conhecido sermão da montanha, que alguém já disse que é a constituição do reino dos céus. Jesus estava ensinando uma multidão ali aos pés dele, mas havia longe um certo cidadão leproso. Ele não podia aproximar-se de Jesus, porque naquela época quem contraía lepra era considerado imundo e era expulso da cidade. As cidades tinham muralhas em que eles fechavam as portas, davam um sino para o leproso, ele vinha fazer um barulho, abria uma portinhola, dava uma comida quando ele tinha fome e ele ia embora. Vivia lá no campo como se fosse uma besta fera. Muito bem, lá no seu desespero, lá na sua vida, um dia ele vê uma multidão subindo aquele monte, ele vai e fica de longe, o bastante perto para ouvir, né? E Jesus ali começa a dar a constituição do reino dos céus. Ouviste o que fora dito para os antigos, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, ouviste tal e tal, e foi ensinando, e aquela palavra de Deus caiu no coração daquele homem e fez uma mudança tão grande que o homem se acertou com Deus. Esse é o propósito da palavra de Deus. A pessoa se acertar com Deus. Porque se a pessoa não se acertar com Deus, como é que Deus vai curá-la? O sujeito vive no adultério, vive nas sendas do crime, vive longe de Deus. E chega e me cura e Deus cura, não tem condição. Porque existem nesse mundo dois domínios que dirigem as vidas das pessoas. Há o domínio das trevas, que não quer perder as suas presas, não, e que vai lutar de unha e dente para manter aquelas pessoas debaixo do sofrimento. E há o mundo de Deus, o domínio de Deus, que quer libertar as pessoas. Mas se as pessoas não ouvem a palavra de Deus, não permitem que a palavra faça uma transformação nela, limpando-as completamente, o que vai ocorrer? Ela não terá condições de se chegar a Deus e de ser liberta. Esse leproso ouviu a palavra, e a palavra fez nele uma mudança total. Diz aqui que ele veio e adorou Jesus, prostou-se aos pés de Jesus, e deve ter confessado, não sei quantos minutos ele ficou ali, mas ele deve ter confessado o que Jesus fez. Senhor, eu era um homem cheio de ódio, um homem de um coração duro,
Porque desde que eu fiquei doente, eu não posso mais ir para minha casa, dormir com a minha esposa, abraçar os meus filhos. Vivo agora como se fosse um animal selvagem pelos montes. Mas, Senhor, aquilo que tu disseste me fez um bem tão grande, me transformou de uma maneira tal. Senhor, não é preciso mais nada, eu já tenho o que eu necessito. Mas, se tu quiseres, podes tornar-me limpo. Ele não sabia que Jesus iria um dia sofrer as doenças dele e ele seria curado agora pela fé. Ele não sabia que ele tinha direito de ter saúde. Então ele disse: se quiseres, podes purificar. É o único caso na Bíblia que alguém chegou para Jesus, orou, e que Jesus orou perguntando se era a vontade de Deus, e que foi atendido por Jesus. Todo mundo que na Bíblia foi atendido sabia qual era a vontade de Deus. Então, primeiro nós temos que ouvir a palavra para que a gente aprenda qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Esse cidadão chegou, orou: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. O que é que fez o Senhor Jesus? No mesmo instante, Jesus tocou nesse homem leproso. Ora, o leproso, a carne dele estava ferida, né? Jesus foi lá e tocou e disse: quero ser limpo. E logo ficou purificada a sua lepra. Meu irmão, nós temos que aprender com Jesus. Ele não disse: olha, você agora continue firme, que uma hora dessa Deus vai lhe curar. Ele não disse: você preste bastante atenção, porque Deus pode fazer maravilha na sua vida. Não, o Senhor Jesus foi, estendeu a mão e disse: quero, fique limpo. Jesus tinha o poder de Deus com ele. E não é diferente no nosso caso, não. Porque se nós fomos salvos, batizados com o Espírito Santo, o mesmo poder que estava em Jesus está em nós. E temos que fazer exatamente como fazia o Senhor Jesus. Temos que determinar a cura. Ele não estava numa reunião de cura, ele acabou a sua reunião, o sermão da montanha, desceu, vamos dizer, estava desligado das coisas espirituais. Não, Jesus nunca se desligou, ele estava sobre a palavra do Pai. O homem veio, Jesus ministrou a cura no mesmo instante, lá no meio do mato. Meu senhor, isso tem que funcionar hoje, da mesma maneira, minha senhora. Quer você esteja na Avenida Paulista, em São Paulo, na Rio Branco, no Rio, ou em qualquer outro lugar desse país, ou você esteja numa favela, no meio da floresta, quando houver a necessidade, lembre-se que você é uma pessoa autorizada por Jesus para expulsar todo tipo de demônio e curar todo tipo de doença. Então, ele, o nosso exemplo, fez isso para que nós seguíssemos a ele e fizéssemos da mesma maneira. Vamos ver agora o paralítico. E entrando no barco, está em Mateus capítulo 9, de 1 a 8. Passou para outra banda e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Olha como Jesus fazia diferente. Ele voltou aqui para a sua cidade, no caso Cafarnaum, onde ele havia instalado seu quartel-general. Ele nasceu em Belém, foi criado em Nazaré, mas escolheu Cafarnaum como sendo a sua missão. Voltou, estava na casa. Há outro relato bíblico do mesmo caso aqui, que diz que a casa encheu tanto que não cabia nem nas portas, nem nas janelas. E 4 homens daquela cidade lembraram do seu amigo paralítico e disseram: vamos buscá-lo. E foram buscá-lo. Naturalmente,
O cidadão não se deixou levar de qualquer maneira. Eles chegaram e tiveram que pregar para o homem: olha, Jesus está na cidade e ele está fazendo milagres, ele cura, ele faz isso e tal, se você crer, nós vamos levar. E o homem acreditou. Pegaram, colocaram ele numa maca e o levaram. Quando chegar lá, multidão. Ei, dá licença, ninguém abria o caminho para eles. Dá licença, ninguém abriu o caminho. Tentaram pela janela, ninguém passava. Ah, não tem condição, ainda vai levar um homem com maca? Não. Eu estou aqui há muito tempo, não vou sair daqui não. Eu também quero ouvir o mestre. E todo mundo ali. Eles pensaram, a pessoa que tem fé, ela nunca aceita aquilo que aparentemente é real. Não, mas não teve jeito, você não conseguiu. Não. Eu usei a fé, a palavra de Deus que me veio, e eu já consegui. Eles então, o que você acha, Jacó? O que, Esaú? Fala aí com o fulano. Nós vamos subir, rapaz. E fazer o que lá em cima da casa? Olha, a gente tira as telhas e desce o homem. Loucura, rapaz. Ele vai dar uma bronca em nós. E daí se der? Se ele der bronca e nós vamos chegar perto dele, então não é o Deus que parece que é. Realmente. Mas o dono da casa, depois a gente conserta, não tem problema não. Então, se ele brigar, a gente faz aí. E Jesus está ali ensinando, ministrando a palavra. De repente, algumas pessoas param de olhar para Jesus e ficam olhando para cima. Abre uma telha, abre duas, não é um terrorista que vai atirar em Jesus, jogar uma pedra. Aparece ali os ossos, 1, 2, 3, 4, e os homens estão tirando, e alguém diz: sai daí, para com isso. Devia cair aquela sujeira ali, né? E os homens abriram um buraco bem grande, pegaram 4 cordas e foram descendo o paralítico. Olha que coisa esquisita, né? Jesus já devia estar até com os cabelos ali, cheio daqueles negocinhos de telha, aqueles picumãs, aquelas coisas que caem, quando se mexe um telhado velho, e aquele telhado naturalmente devia ter muito daquelas coisas. E estão descendo, aí a multidão abre um pouco de caminho. Quando está a descer o homem, diz aqui a palavra de Deus, que Jesus, vendo a fé deles, dos 4, e mais a do paralítico, vendo a fé deles, olhou, os homens estavam lá sorrindo assim, aí ó, é seu agora. Jesus vira para o cidadão e diz: filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Aí nessa hora, alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Isso é fácil, perdoar pecado? Está perdoado. Eu queria ver ele fazer o milagre, porque esse aí nós conhecemos, que é paralítico mesmo. Está aí, ó. Olha a perninha torta dele. Olha o coitado aí, como é que está, todo retorcido aí. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer? Qual é mais fácil? Dizer: perdoados te são os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Para eles, os religiosos, o mais fácil era perdoar pecado, porque nunca perdoaram pecado de ninguém mesmo. Porque mandar uma pessoa levantar e andar, eles nem atreviam nisso, não eram bobos. Mas Jesus queria que eles soubessem que a coisa mais fácil que se tem que fazer é mandar um paralítico andar e ele andar. Que é isso, missionário? É perdoar pecado. Eu pego, faço qualquer coisa, vou lá no padre, me confesso, e ele diz: filho, 10 Ave Maria, 10 Pai Nosso, estou perdoado. Está nada. Você foi enganado. A coisa mais séria, meu amigo, é a obra espiritual. Só tem o pecado perdoado aquela pessoa que aceita Jesus como Salvador, que confessa sua transgressão e que abandona. Não pensa que é fácil, não. É possível você pegar um pouco de cal e dar um banho na sua consciência e se enganar dizendo: eu estou perdoado, mas você sabe que não está. A pessoa que realmente está perdoada, ela está ligada com Deus. Ela foi salva, ela tem esse testemunho interior. O Espírito Santo fala no coração dela. E se não fala no seu, cuidado, porque se você vier a falecer, tal qual você está, você estará separado de Deus.
Jesus diz: vocês estão completamente enganados. Vocês nunca fizeram a obra certa. Vocês estão enganando o povo. Não basta dizer, o mais fácil é dizer, levanta-te e anda. Não basta falar assim, você está bem com Deus. Não funciona dessa maneira, não. Não. Curar o paralítico é o maior. Mentira. Quer ver uma coisa? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, ele disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Só. Acabou. E diz a palavra que, levantando-se, foi para a sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Não foi dera tal poder ao filho dele, não. Deu aos homens. Nós temos esse poder. Poder para perdoar pecados. Sim, senhor. Se eu tenho a palavra de Deus para ministrar, e eu ministro, e você aceita, e você confessa, eu posso dizer: o seu pecado está perdoado de acordo com a palavra. Se eu prego, você aceita, eu posso dizer: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Foi a ordem de Jesus. Agora, o homem teve que fazer algo. Jesus determinou a cura, mas o homem podia não ter se levantado e não seria curado. Jesus: levanta-te. A pessoa tem que levantar-se, soltar-se desse mundo mau, satânico, maligno, levantar-se, tomar a sua cama, aquilo onde ela está apoiado, esteve apoiado, aquilo que a carregou a vida toda, e depois andar. Ele podia dizer: mas eu não posso, Senhor, sou paralítico, o Senhor não viu que eles me desceram pelo telhado, porque eu não posso andar? Se eu pudesse andar, eu não precisava ter buscado na casa, eu mesmo vim aqui ouvir o Senhor. Aliás, se eu não fosse paralítico, eu nem precisava estar aqui, para que estar diante da sua presença? Não, o homem obedeceu Jesus. Ele, paralítico, levantou-se. Talvez, ao começar, os ossos, os nervos ali, os músculos estavam duros. E alguém disse: não vai conseguir, não. Eu pensei que ele ia fazer uma mágica e o homem ia se ver curado. Então, um pouquinho ele começa a levantar, começa a mão torta, ele vai abrindo a mão, ele vai abrindo, abaixa, pega a cama, embrulha aquela maca ali, aquela cama, joga nas costas, tchau, e vai marchando para sua casa. Ei, nós temos que aprender com Jesus. Nós estamos na escola do Espírito Santo. Jesus determinava, ele não disse: vamos fazer uma corrente, pessoal, todo mundo que tem fé estenda a mão para cá. Ó Deus, cura esse paralítico. Ó Deus. Não fazia careta Jesus. Foi só: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E imediatamente aquele que viera carregado levou a sua cama, completamente curado. Veio, trazido, voltou pelos seus próprios pés, glorificando, louvando a Deus. Enquanto você não passar a agir segundo o método de Deus, a palavra de Deus, o padrão, o exemplo de Jesus, esqueça que não vai funcionar para você. Tá bom? Vamos ficar por aqui e nós vamos agora para a parte 3 dessa lição 31.